Voltamos a falar sobre o trânsito na Avenida Pedro Taques, no cruzamento com a Bento Munhoz da Rocha. Nós vamos conversar agora com o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur, que está com a gente 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, secretário, muito boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Secretário, muitos ouvintes entraram em contato conosco nesta segunda-feira para reclamar de mudanças viárias na região da Pedro Taques com a Bento Munhoz, que estariam prejudicando a fluidez do trânsito naquela região. O que acontece exatamente, secretário? O que a Secretaria de Mobilidade Urbana pode dizer sobre esse assunto? Na realidade, esse problema pontual foi o rompimento de um cabo de comunicação. Os semáforos da área central têm uma rede própria de cabos telefônicos, são mais de 25 quilômetros de cabos telefônicos, Luciana, de propriedade da prefeitura, que faz a ligação entre esses semáforos, e esse cabeamento serve justamente para que haja a defasagem correta dos semáforos, popularmente chamado de sincronismo, Essa rede já é bastante antiga, ela tem mais de 20 anos, e com as frequentes quedas de árvores, esses cabos estão bastante deteriorados, muitos deles emendados, remendados, Quando ele se rompe, tem que fazer o conserto, Mas já é um sistema muito antigo que está em vias de substituição. Esses cabos, em breve, depois de uma licitação, serão substituídos por chips telefônicos, Então, a comunicação entre os semáforos será feita por meio digital, e não mais por meio analógico, com os cabos, que funcionou bem até hoje, mas devido à idade já desses cabos, começa a apresentar essas falhas. Essa alteração que foi feita no cruzamento da Pedro Taques causa algum impacto, sim, mas esse problema pontual que aconteceu hoje foi a falta de comunicação entre os semáforos. Assim que ficamos sabendo, os eletricistas da CEMOB já estiveram lá, resolveram o problema, agora os semáforos apresentam o sincronismo correto, Então, acredito que amanhã cedo não vai haver mais esse problema. Ocorrendo o problema, se algum motorista detectar a falta de sincronismo, liga aqui na CEMOB que os eletricistas já deslocam a equipe técnica lá para resolver o problema. Agora, quanto a essas alterações que foram feitas no cruzamento da Bento Munhoz com Pedro Taques, elas visam atender pedidos da população também, que foram aprovados lá há algum tempo atrás no PLAMOB. O Plano de Mobilidade Urbana, ele prevê a implantação gradativa de semáforos para pedestres e ciclistas. E é óbvio que isso causa problemas no trânsito, porque sempre que você coloca um semáforo para o pedestre ou para o ciclista, você vai estar tirando o tempo de verde dos veículos e dando prioridade, então, para a travessia de pedestres e ciclistas. Isso vai acontecer daqui para frente na quase cidade toda, A demanda dos pedestres por um tempo exclusivo para que eles possam fazer a travessia segura aumenta a cada dia, e a CEMOB gradativamente vai, então, implantar essa priorização do pedestre e não mais do automóvel. Então, é claro que colocou, isso é muito óbvio, Colocou tempo para o pedestre, você vai ter que tirar tempo de verde dos veículos, Isso vai acontecer gradativamente em toda a cidade. No caso específico da Pedro Taques, a gente sabe que é uma via de ligação importantíssima da cidade, escoa bastante o trânsito da área norte da cidade para o centro, então já existem algumas outras ações planejadas. Por exemplo, o estacionamento na Pedro Taques, entre a Avenida Horácio Racanello e a Praça Rocha Pombo, ele vai ter que ser eliminado. A maioria da cidade já eliminou por completo o estacionamento na área central, e a gente caminha para isso gradativamente. Quando se percebe uma acumulação muito grande, a solução é eliminar o estacionamento, criar mais uma faixa de trânsito, para que o trânsito possa escoar. Isso não é feito de modo radical, isso é feito gradativamente, quando o trânsito chega num ponto que exige a criação de mais uma faixa. Secretário, os moradores ali da região, e foram vários que entraram em contato com a gente, Olha, Alexandre Cripa, José Júnior Bariviera, Roberto Visioli, Antônio Carlos Caetano, Fernando Martins e Roger Martins, moradores ali da região. Eles contaram que essas mudanças que foram feitas, executadas há uns 90 dias, mais ou menos, elas trouxeram muitos transtornos ali. Quem mora ali e precisa sair da garagem, não consegue, fica às vezes 20 minutos tentando acessar a pista. Eles disseram também que quem vem da Pedro Taques e precisa fazer uma conversão à esquerda não consegue, tem que ir lá fazer o contorno da Rocha Pombo. Também houve mudanças nesse sentido?
Sim, teve, justamente para atender o pedido da outra parte da população. Primeiro que são os pedestres, né? Os pedestres exigem cada dia mais que os semáforos tenham um tempo exclusivo para a travessia deles. Inclusive, nesse cruzamento aí tem uma botoeira, então não fica sempre aberto para o pedestre. Quando o pedestre aciona a botoeira, é criado um tempo exclusivo para ele, e isso é que a população tem que entender. Sempre que você prioriza o pedestre, você vai estar tirando tempo de verde de veículos e passando esse tempo de verde para os pedestres. Então, colocou o semáforo de pedestre, sempre vai haver um prejuízo para o tráfego de veículos. Isso não tem como mudar, todas as cidades do mundo passam por isso, né? Porque não se cria tempo de verde. Você tem 90 segundos de ciclo total, vai ter que distribuir isso entre veículos, pedestres e ciclistas. Então, colocou semáforo de pedestre, certamente vai ter prejuízo para os condutores de veículos. Quanto à conversão esquerda, se permitir a conversão esquerda, aí é que a coisa piora mais ainda, porque você vai ter que criar mais um tempo de conversão exclusivo. Isso significa aumentar ainda mais os tempos de vermelho e diminuir os tempos de verde. É uma fase de acomodação ainda, os motoristas têm que procurar trajetos alternativos se quiserem fazer a conversão esquerda, mas é um andamento natural das cidades que crescem, né? Cada vez mais nós vamos eliminar os semáforos com conversão esquerda, porque o trânsito trava. Um exemplo bem claro é ali na São Paulo, com a Avenida JK. Todas as 4 conversões são permitidas, o trânsito no horário de pico trava, e uma das soluções é proibir a conversão à esquerda, e aí procurar outras alternativas de tráfego. Ali também vai ser proibida a conversão à esquerda, né, na Santa Paulo com a JK? Existem estudos para isso, né? A gente faz simulações aqui, contagens, porém o problema lá é muito mais grave, porque você não tem quadras pequenas para você fazer o laço, né? Passar o cruzamento e contornar a quadra direita antes ou depois do cruzamento. Ali é uma situação bastante complexa, tanto ali como no cruzamento da Nóbrega com JK também, ali atrás do Country Club. É bem difícil de resolver essa situação devido à falta de um sistema viário no entorno que permita fazer o laço e proibir a conversão esquerda. Mas em relação a Pedro Taques, o que vai mudar, vai melhorar daqui a uns dias? O senhor acredita que vai haver uma acomodação? Porque os moradores dizem que há 90 dias eles passam por essa situação. Esse problema da falta de sincronismo ele foi recorrente, porque os cabos estão muito deteriorados, né? Mas a gente acredita que com o conserto feito hoje, esse sincronismo deva permanecer. A próxima solução da Secretaria de Mobilidade é eliminar o estacionamento, então, como eu já disse anteriormente aqui. Nós vamos tirar o estacionamento do lado direito, na Avenida Pedro Taques, entre a Horácio Racanello e a Praça Rocha Pombo. Isso vai fazer com que o trânsito flua melhor também. Agora, na questão do semáforo, não tem mais o que ser feito, porque os tempos já estão ajustados, né? Como eu disse, se permitir a conversão à esquerda, a coisa piora, porque você vai ter que colocar um tempo exclusivo para a conversão, diminui o tempo de verde de todo mundo e aumenta o tempo de vermelho. Agora, pequenos ajustes pontuais, em questão de tabela horária também, isso pode ser feito, né? Então, os técnicos estão cientes disso e fazem a avaliação para ajustar os tempos de verde e vermelho para cada uma das aproximações. Uhum. Tá, então, resumindo, essa situação, ela foi provocada hoje pontualmente por uma questão de técnica, né, dos cabos, né, que vinha ocorrendo em outras vezes, mas que pode ser resolvida agora com o ajuste que foi feito hoje. Exatamente. E no futuro, um futuro breve, nós vamos substituir esses cabos por um meio digital, né? Em cada controlador de semáforos é colocado um chip de comunicação, um chip de transmissão de dados, igual esse de celular. E a comunicação aí passa a ser feita por meio digital e não através de cabos telefônicos. Uhum. E a Pedro Taques, ela sofreu algumas alterações, então, há alguns meses atrás, que foram essas, né, o sinaleiro para pedestre, né, o tempo de a travessia para pedestre, é isso? E as conversões à esquerda, que foram proibidas, é isso? Exatamente, foram essas alterações feitas, porque a gente não pode escutar só um lado da comunidade também, né? A gente sabe que tem os motoristas que reclamam do engarrafamento e tudo mais, mas a prioridade é sempre do pedestre. Então, esses tempos de verde estão embasados em lei, inclusive, né? A lei de acessibilidade exige que os pedestres tenham segurança na sua travessia e não há como aumentar tempo de verde, né? Tempo de verde é fixo.
quanto mais prioridades você tiver, mais possibilidades de conversão, à esquerda principalmente, menor vai ser o tempo de verde de todo mundo. Um dos nossos ouvintes, ele disse que hoje, naquele congestionamento, naquele momento de congestionamento, uma ambulância da Unimed, porque a Unimed fica ali na rua Bento Munhoz da Rocha, ela ficou presa ali no congestionamento, e ela estava com muita pressa, né? Sim, infelizmente houve esse problema do rompimento do cabo, mas isso já foi solucionado. Então, durante a tarde de hoje, no horário de pico e amanhã de manhã, os técnicos estarão lá no local para avaliar se é possível melhorar alguma coisa em termos de programação semafórica. Mas volto a repetir, sempre que se coloca o tempo priorizando o pedestre, vai haver prejuízo para a circulação de veículos. Agora, em relação às ambulâncias ou os carros que precisam passar com mais agilidade, como até carro dos bombeiros, né? Futuramente pode haver algum mecanismo também digital para dar passagem a esses veículos, porque como os tempos para os carros ficou reduzido, com certeza pode haver congestionamentos, né? Existem uns sistemas para ônibus, né, que tem um itinerário programado já com horário e tudo mais. Para corredores de ônibus existe essa tecnologia. Agora, tecnologia individual para essas prioridades em ambulâncias, acho que estamos um pouco longe de ter essa tecnologia viável nos dias de hoje ainda. Acho um pouco prematuro. Existe um sistema confiável para isso. Certo. Secretário, mudando um pouquinho de assunto, hoje começou a funcionar o Estar Digital, né? Um ouvinte nosso, que é de Campo Mourão, onde já existe, inclusive, um sistema digital para estacionamento rotativo, Toninho, ele diz o seguinte: aqui para a cidade é muito bom, todos os moradores elogiam muito esse sistema digital, mas é ruim para quem vem de fora, de outras cidades, porque aí as pessoas não conhecem o sistema, não tem um aplicativo, não sabem onde comprar, onde regularizar o estacionamento. Aqui para a nossa cidade, foi pensado algo em relação aos motoristas que vêm da região? Sim, sem dúvida. Nós temos em torno de 80 orientadores do estacionamento rotativo que podem fazer a venda avulsa do ticket. Além desses 80 orientadores, que podem, além de vender o ticket, dar todas as explicações de como baixa o aplicativo e tudo mais, né? A gente vai ter de 50 a 70 postos de autoatendimento no comércio, né? A empresa está tratando de colocar esses totens, houve um atraso na entrega desses equipamentos por falta de peças, mas assim que chegarem, teremos ainda mais essa quantidade no comércio, vai ser identificado e tudo mais, onde as pessoas podem comprar, então, os seus créditos. É muito simples, muito fácil, basta digitar a placa do carro e colocar os créditos, pagando com qualquer cartão de crédito, débito ou Pix. Não precisa voltar para o seu automóvel para colocar o ticket lá, porque essa placa do veículo já vai estar registrada no sistema. Então, a gente vai ter aí, então, os 80 agentes de trânsito e mais de 50 a 70 postos de atendimento na cidade. Uhum. Tá certo. Bom, e durante um mês, quem tem cartão ainda vai poder utilizar, né? Porque os cartões não estão sendo mais vendidos, mas quem ainda tem o cartão em papel pode utilizar, é isso? Isso, pode utilizar por 30 dias aí. Então, até 15 de junho, os cartões podem ser colocados atrás do para-brisa do carro e opera normalmente como ocorria anteriormente. As pessoas que já quiserem trocar esses cartões em papel da raspinha, podem se dirigir até a sede do Star também e fazer a transformação em crédito digital. Já o Star recebe esses cartões de volta e coloca o equivalente em crédito no aplicativo. Isso já pode ser feito a partir de agora. E a partir do dia 15 de junho, então, não serão mais aceitos as raspinhas no para-brisa. Aí, então, obrigatoriamente, quem ainda tem a raspinha tem que fazer a troca para não perder esse crédito. Uhum. Secretário, só para finalizar e voltando ao assunto da Pedrotax com a Bento Munhoz, quando o sistema já não depender mais desses cabos, quando o sistema de sincronização dos semáforos for digital, for com chip, aliás, né? Como é que vai ficar o trânsito? Porque vai viver ainda congestionamentos, a senhora acredita? O congestionamento depende do volume de tráfego da via, principalmente, né? Esse sistema digital de comunicação ele vai evitar falhas, como o rompimento de cabos que ocorreu
nesse fim de semana. Então, isso ele evita. Agora, o congestionamento depende de vários fatores. Como eu falei, primeiro o volume de cada via, Luciana, tem uma capacidade de tráfego. Vamos supor lá que essa via ela consegue absorver 3.000 veículos por hora. Se chegarem 3.500 veículos em uma hora, já vai haver lentidão. Aí você precisa tomar outras providências. Uma delas é a transformação da área de estacionamento em faixa de trânsito. A outra solução é aumentar os tempos de verde para aquela via mais demandada. Então, existem algumas possibilidades ainda antes de saturar o cruzamento. Né? E quando chegar a esse ponto de saturar, não tem mais o que fazer, né? Porque os tempos de semáforo já estão ajustados. As vias já foram tomadas, tirado o estacionamento e colocado faixa de trânsito. Então, chega um ponto que não há mais o que fazer. Mas a gente está longe disso ainda. A gente tem um caminho para percorrer aí para melhorar a fluidez nessa via que é tão importante para o acesso ao centro da cidade. Tá certo. Então, essa via não está saturada por enquanto. Não está saturada. Isso é uma questão de ajustes e também do comportamento do motorista. Leva algum tempo, sim. Tem muita gente insistindo ainda em conversões à esquerda. Essas pessoas naturalmente vão buscando outros trajetos e acaba, então, tirando muitos veículos de um cruzamento que é mais complicado. Tá certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Nós conversamos com o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpo, que nos falou sobre as alterações feitas na Avenida Pedro Taques, no cruzamento com a Bento Munhoz da Rocha, e o que aconteceu nesta segunda-feira, que foi o rompimento de um cabo que aconteceu lá no local e houve aí a dessincronização dos semáforos por causa disso. Agora,